paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, amantes da Palavra de Deus, pessoas que estão conosco, perseverando na leitura da Palavra do Senhor, para lermos toda a Bíblia nesse ano de 2025, amém? Temos um conhecimento básico da Palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos ler 4 capítulos, que é o 37, 38, 39 e 40 de Salmos, segundo o livro poético, e que fala assim: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entesarão o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Noto o homem sincero e considero o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará
Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Capítulo 38, a dor e o arrependimento do pecador. Dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. O Senhor não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as suas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propingos faltam-se da minha chaga, afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se opõem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Capítulo 39, o cuidado com as nossas palavras, a brevidade, vaidade da vida, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua, disse, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra, na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Capítulo 40. Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, foguem, alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados, né? Que salmos maravilhosos nós lemos hoje, né? Capítulo 37, 38, 39, 40, né? 37 fala, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Olha que maravilha, né? De nós nos deleitarmos em Deus, né? Esperarmos nele, confiarmos nele. É isso que a palavra de Deus nos insta através desses salmos maravilhosos, né? Davi, ele estava ali aflito, necessitado, que Deus, né, se lembrasse dele, tivesse misericórdia dele, perdoasse o erro dele, o pecado dele, né? Então, Deus é um Deus que tem misericórdia para conosco, né? Davi sabia disso, né? Por isso apelava diante do Senhor, né? Salmo 40 também fala que esperar com paciência no Senhor é uma coisa boa, maravilhosa, né? Nós sermos pacientes, né? E sabermos que Deus vai se inclinar para nós e nos ouvir, né? Então, a paciência também é um fruto do Espírito, né, que nós devemos alcançar, né, fruto da paciência, né, sermos longânimos, né, sermos benignos, sermos mansos, temos brandura, autodomínio, são frutos, né, do Espírito que nós devemos desenvolver, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura e domínio próprio são o fruto do Espírito que nós temos que gerar diante da presença do Senhor, através da palavra dele, a palavra dele que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos prepara para uma nova vida em Cristo, uma vida cheia do seu Espírito e da presença dele. Amém? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta bênção concedida e vitória, né, de termos chegado até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por esta bênção e vitória concedida, de estarmos aqui, Senhor meu Deus, diante da Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu, Senhor.
Continua com as tuas mãos poderosas estendidas para nós que tememos ao Senhor, para nós que confiamos em Ti, esperamos em Ti e aguardamos em Ti com paciência a bênção e a vitória, que venha brilhar o sol da justiça, que venha, chegar a bênção e a vitória, para que nós possamos cantar o hino da vitória, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Continua no controle de todas as coisas, de tudo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, que o Senhor possa ser glorificado e exaltado através da nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, que Jesus continue te dando graça, te fortalecendo, te dando vida e vida com abundância. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?